David, Melech Israel, Hai Hai Vekayam. David Melech Israel, Hai Hai Vekayam. David Melech Israel, Hai Hai Vekayam. Olá a todas, olá a todos. Começamos ao som de David Melech Israel, Davi, rei de Israel, viva para sempre, porque a gente está falando de Malchut, soberania, de Netzach, persistência. E vamos prestar atenção numa coisa: a soberania, ela é o ápice da persistência. Por exemplo, uma criança que começa a estudar piano, se ela persistir, estudar 2, 3 vezes por semana, meia hora, e fizer isso durante 2, 3 meses, quem sabe ela vai tocar uma melodia simples e ela vai ter soberania suficiente para tocar com segurança uma melodia simples. Agora, se ela fizer isso durante 2, 3 anos, se ela persistir o suficiente, aí ela vai, quem sabe, tocar um Mozart ou um Beethoven. E se ela persistir, como algumas colegas minhas de faculdade persistiram, ao ponto de dedicar parte da sua vida para, durante 5, 6, 10 anos de vida, tocar piano 3, 4, 5 horas por dia, essas se tornaram mestras, né, do piano, algumas das melhores pianistas que a gente tem aqui na cidade, pelo menos. Isso tem a ver com soberania. Imagina aquele pianista que já tocou tanto piano na vida, que ele sabe que ele está seguro aonde ele for. Ou se colocarem uma partitura na frente dele, ou se pedirem uma canção para ele, ele vai tocar. Esse é um nível muito grande de sabedoria. Ele passa seus dias tranquilo, embora ele precise sempre dar uma estudadinha para manter a técnica. Ele sabe que ele está pronto para qualquer parada. Ele tem absoluta soberania. E será muito bom que nós tenhamos essa soberania sobre nós na vida. Assim como ele se dedicou ao piano, é importante que a gente esteja presente nas nossas ações no mundo, para que a gente possa ir adquirindo a nossa soberania. Muitos atletas, eles falam que você se tornar campeão é um grande desafio, mas o maior desafio é você se manter campeão. E esse certamente é um desafio da soberania. Eu tenho um amigo oboísta, e uma vez eu falei para ele, eu quero tocar oboé. E ele falou, você tem 3 horas do seu dia para dedicar para o oboé? Eu falei, não. Ele falou, então não começa. Olha só. Eu não estou dizendo que ele estivesse necessariamente certo. Talvez para as minhas pretensões com o oboé, eu podia começar a tocar oboé tocando 3 horas por semana. Mas o que ele me explicou é o seguinte, ele falou, se eu no caso ele, né? Se eu estudo 3 horas por dia, eu simplesmente mantenho a minha técnica. 3 horas é o que eu preciso para manter minha técnica. Mais do que isso eu começo a avançar. Agora, menos do que isso eu começo a regredir. E isso vale para a nossa soberania. Se aquela menina tocou 3 anos de piano, ela ficar mais 3 anos sem tocar piano, ela vai perder parte da soberania dela. Um garoto que está começando a se sentir empoderado o suficiente para amarrar o tênis sozinho, mas ele nunca fez isso, e ele fica tentando, até que um dia ele consegue amarrar sozinho. Percebe que algo na autoestima dele pode mudar. A soberania dele sobre si mesmo, ele passa a ter mais autocomando, ele passa a ter mais poder sobre si mesmo. A soberania dele mudou com base na persistência, porque ele tentou várias vezes amarrar o tênis. Agora, se ele amarrar o tênis todo dia, ele vai adquirir uma certa proficiência. Ele vai ficar seguro sobre essa soberania. Gente, pode parecer um exemplo bobo, uma criança amarrando o tênis, mas é assim que a gente funciona. Se a gente quer adquirir segurança em algo,
a persistência é um belo do caminho. Em termos bem cabalísticos, em termos sefiróticos, como é que a gente adquire soberania? É através das sefirot que vieram anteriormente, quando a gente consegue equilibrar na gente o amor incondicional com os limites, a justiça, através do equilíbrio, quando a gente tem persistência e ao mesmo tempo humildade, quando a gente tem capacidade de presença em conexão, através desse equilíbrio é que a gente se expressa em Malchut com soberania. Então vamos aos nossos exercícios de realeza na soberania, de realeza na persistência, de soberania na persistência, de Malchut em Netzach, em relação a Deus. Ou você reconhece alguma coisa que você vem fazendo com persistência, com compromisso, e que ao longo de certo tempo te aproximou de Deus, a ponto de você falar, poxa, eu já incorporei essa arte, esse hábito. Então ou você reconhece isso e honra isso, com licença, e percebe o quanto você cresceu, ou você se propõe a criar algum hábito, algum tipo de relação com relação ao eterno, que você deseja persistir nele. Então, ou você honra que você já conquistou isso, que você sente que você já tem um recipiente, que você, claro, precisa continuar alimentando, mas que ele já é consistente, ou cria um recipiente consistente. Para quê? Para a tua relação com o Criador. Pode ser o hábito de conversar com ele antes de dormir, pode ser o Shema Israel, pode ser uma reza sua pessoal, pode ser uma reza ao acordar, pode ser uma bênção antes de comer, aquilo que te conectar ao Criador e que você vai fazer de forma persistente. Vamos lá, Malchut de Netzach em relação aos outros. Seria a maestria, a soberania na persistência. E isso, às vezes aquelas pessoas difíceis, elas podem nos ajudar bastante. Ou pelo menos as pessoas com quem a gente tem dificuldade de interagir. Por quê? É claro, quando você está diante de um narcisista ou de alguém que pode te prejudicar e tal, muitas vezes a distância é o melhor caminho. Mas alguém que você ame, alguém em quem você reconheça a bondade, mas alguém com quem você precise estabelecer limites, ou para não ser invadido, ou para você não invadir, ou para não ser abusado, ou para você não abusar. Uma relação desafiadora. E você aproveitar essa relação desafiadora para conseguir se relacionar a partir do seu centro, dentro dos limites que você achar correto, e sem ter o direito de controlar o outro, saber dos limites da sua própria soberania. Até aqui eu topo, até aqui eu não topo. Isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Tentar conseguir esse tipo de negociação, desenhar esse tipo de fronteira que torne o relacionamento não só possível, como quem sabe até agradável. Gente, eu acho esse exercício dificílimo, mas riquíssimo, porque embora você vá trabalhar junto com um outro e dependa também do outro, pelo menos para que a relação funcione, mas o teu exercício é com você, é um exercício da tua soberania. Como é que sem perder seu centro, você consegue se relacionar dentro das suas fronteiras? Com algumas pessoas isso é impossível, né?
principalmente em relações abusivas ou tal. E aí, de novo, aí às vezes a distância pode ser um caminho, nem que separe para depois juntar de uma outra maneira, num outro nível. Mas dentro de relações que estão ainda no limite do saudável, mas que geram certos conflitos, certas irritações, a gente conseguir permanecer no nosso centro, sabendo lidar com as nossas bordas e também sabendo dosar o grau de flexibilidade das bordas. Esse é um outro papo, não é para agora, mas tem a ver com essa camada de Tiferet. A gente tem uma camada que reveste Tiferet, que precisa ter uma certa porosidade, uma certa flexibilidade. Esse é um outro assunto. Vamos lá! Exercício da nossa soberania na persistência com relação a nós mesmos. Mais uma vez, vale aqui reconhecer alguma coisa em que você já se tornou bom, ou que você já incorporou na sua vida e que está te trazendo crescimento. Então honrar isso, reconhecer isso, agradecer por isso já é um belo exercício em si. Ou, se você ainda não sabe apontar com clareza, então está na hora de construir um recipiente em relação a você mesmo, de algo em que você quer se tornar mestre, ou se não mestre, muito bom, mas claro, com relação à sua alma. Te vejo amanhã. Quem quiser se inscreve dia 15, vai ser muito bacana a nossa celebração de Lag BaOmer. E quem curtiu o vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva no canal. Até amanhã. Até lá, forte abraço e Shalom! No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportugues.com.